E opa, tudo bom? Seguinte, nos últimos dias o Selbit decidiu simplesmente postar uma resposta quanto a um exposed que ele levou há 7 anos atrás. Esse que é um PDF de 19 páginas onde ele realmente conta a respeito disso tudo que aconteceu. Só que como é um post no Twitter, não é todo mundo que usa o site, fora que um PDF de 19 páginas não é pouca coisa para ler. Então, sendo assim, eu decidi fazer esse vídeo comentando sobre, e para isso tudo eu não vou só ficar lendo o texto dele, e sim explicar como a situação toda aconteceu. Então por agora eu vou pedir pra você ignorar todo esse texto e vou contar o que rolou, menos da perspectiva de quem tava por fora, enquanto o Selbit levava um exposed da ex-namorada. E bom, na época ele namorava a Sassá, que era relativamente conhecida na Twitch, YouTube e tudo mais, principalmente das comunidades de LoL. E esse relacionamento começou em 2015 e foi até 2017, onde do término adiante, lá em 2019 pra frente, foi sempre ressaltada uma situação da parte da Sassá que o Selbit sempre permaneceu em silêncio. Da parte dela, ela sempre ficava dizendo que o Selbit tinha sido abusivo no relacionamento deles dois, e mesmo que não tenha ficado muito claro, ela deu a entender direto que o Selbit era uma pessoa muito ruim. Tanto que na época que isso aconteceu foram postados vários vídeos comentando sobre o assunto, e na maior parte deles o Selbit sempre caiu como uma pessoa errada da história. Já da parte do Selbit não tinha nada, a não ser uma coisa que acabava indo contra ele mesmo no meio disso tudo. Isso porque da perspectiva da internet, quando aconteceu da Sassá comentar disso em live lá em julho de 2019, no mesmo ano, um mês depois, o Selbit chegou e postou uma thread no Twitter, mencionando que há algum tempo atrás ele era uma pessoa extremamente arrogante, controladora, possessiva, dizendo também que buscou tratamento psicológico, que estava focado em se tornar uma pessoa melhor. Logo, o que a maior parcela das pessoas pensou foi que o Selbit estava dizendo justamente sobre o que a Sassá falou, sobre ser arrogante, controlador e possessivo. Querendo ou não, isso acabou dando corda para esse assunto, dando a entender que a Sassá estava certa, dizendo o que queria, já que não foi a única vez que aconteceu. Afinal, quem lembra da Sassá aparecendo de novo lá no começo de 2021 para dizer sobre a mesma coisa, dizendo que não deixavam ela em paz, onde nesse mesmo ano aconteceu aquela parada do Selbit e o Tetris, onde ela também acabou postando no Twitter falando sobre, de novo e apagando. Em 2023 ela apareceu de novo, inclusive logo depois que aconteceu aquela parada do Selbit com o Goulart, que até eu comentei a respeito para realçar mais ainda o ponto dela. E agora, em 2024, onde justamente o Selbit e o RPG dele estão sendo indicados internacionalmente em uma categoria, de novo ela apareceu para comentar sobre. E dessa vez, o Selbit finalmente decidiu se pronunciar e dar uma visão mais extensa disso tudo. E no geral, explicar muita coisa que não estava explicada. Então eu vou voltar à situação de novo e tentar explicar do meu jeito, do zero, com as coisas que o Selbit disse. Então vamos lá. Lá em 2015, o Selbit tinha recém feito 18 anos, ao mesmo tempo que a Sassá tinha 20. Eles se conheceram em um evento chamado XMA 2015, e o Selbit tinha um painel para conversar com alguns seguidores e tirar algumas fotos depois. Nesse evento, todos os convidados ficaram separados em salas diferentes, ou seja, os convidados conseguiam conversar entre eles nessa sala, e foi lá onde ele conheceu ela pela primeira vez, e logo eles começaram a flertar. Eles conversaram por um tempo, ele nunca tinha namorado na vida e ela já tinha namorado algumas outras vezes, então eles trocaram números e depois o Selbit foi fazer o painel dele no evento. Depois disso, lá pro final do evento, a Sassá e o Selbit se encontraram e ficaram conversando mais um pouco. Durante a parte da noite, o Selbit foi enviar uma mensagem pra ela e logo percebeu que a foto de perfil dela não era dela e sim de um homem tirando uma selfie. Então ele pensou que era o número errado, só que mesmo assim ele decidiu mandar mensagem, e foi então que em questão de alguns segundos ela coloca uma foto dela de perfil e responde ele. O Selbit achou a situação estranha e questionou quem era a pessoa da foto, e ela tinha dito que era um meme que ela estava fazendo fingindo ser um amigo dela. Eles continuaram conversando e flertando por um tempo, até que alguém chegou e avisou pro Selbit que aparentemente ela tinha um namorado. E é aí onde as coisas começam a ficar complicadas, porque ela namorava com um jogador profissional de LoL, e ela tinha ido para aquele evento justamente como acompanhante dele, já que o time dele estava participando de um campeonato no evento. Novamente, o Selbit chegou nela e perguntou sobre isso, e da parte dela, ela disse pra ele que era só um rolo, sendo que na real não era, eles dois realmente namoravam. Mas ela insistiu em dizer que logo mais eles iriam terminar, porque ela dizia que o cara não tratava ela bem e que era escroto com ela. Só que como ele estava em campeonato e terminar o relacionamento provavelmente afetaria ele emocionalmente, ela disse que só estava esperando o momento certo para terminar. Enquanto isso tudo acontecia, ela pediu pro Selbit viajar até a cidade dela, para eles dois se encontrarem.
E 10 dias depois eles se encontraram na cidade onde ela morava e eles ficaram juntos em uma pousada por lá. E foi aí que a Sassá traiu o namorado dela com ele, enquanto o Cellbit nem sequer fazia ideia que a Sassá tinha esse namorado e que ela se falava com ele ainda, porque na visão do Cellbit, ele achou que ela já nem conversava com ele mais. E logo nesse dia também foi quando ele perdeu a virgindade, quando ele descobriu que ele era assexual, alguém que não sente atração por sexo ou que não sente necessidade de ter relações sexuais, o que logo mais vai se tornar uma pauta importante nesse assunto. Mas por enquanto dá pra continuar. Depois desse acontecimento, eles continuaram se relacionando por mais algumas semanas, enquanto ela sempre dava desculpas do motivo de não ter terminado com o cara lá, mesmo depois do evento já ter terminado e tudo mais, até que chegou um dia onde ela pediu pra que ele ajudasse ela a escrever uma mensagem de término pro namorado dela por uma chamada no Skype. E logo depois ela mesma afirmou que eles podiam ter um relacionamento de verdade agora. Só que algumas pessoas do cenário de LoL que já conheciam ela ficaram avisando pro Cellbit que ela costumava trocar de namorado constantemente, que já tinha até escutado histórias de traição antes. O Cellbit, ouvindo isso, ficou bastante desconfortável e paranoico até que alguns meses se passaram. Eles namoraram à distância por algum tempo e depois os dois se mudaram para São Paulo em apartamentos diferentes. Ela tinha ido morar com a irmã e estudar para faculdade e ele tinha ido morar com o Peck e o Mike em um apartamento. O que, nas palavras do próprio Cellbit, ele achou importante dar esse contexto inicial para o que vinha depois. Porque nas acusações da parte da Sassá que ela fez logo depois do término deles, o jeito que ela descrevia sempre foi muito distorcido e descritos de maneira bem ambígua, usando palavras como abusador e agressor para justamente dar a entender que tinha ou não acontecido algum tipo de agressão. No meio disso tudo, ela dizia algumas coisas, como que o Cellbit expulsou ela de casa, que ela tinha sido trancada no banheiro, que ela era constantemente xingada pelo Cellbit, que o mesmo tinha jogado as coisas dela no lixo. Coisa que ele mesmo diz e afirma que tudo isso é distorção de um só único acontecimento. Então, para resumir, eles dois nunca moraram juntos, ela morava a alguns 20 minutos dele, apesar de dormir na casa dele às vezes porque eles namoravam. Então, só de dizer que foi expulsa da casa de alguém é bem pertinente nessa situação. Porém, continuando, durante o relacionamento deles, ela constantemente contava histórias sobre um outro ex-namorado específico dela. Um que ela dizia ser abusador, que tinha assediado dela sexualmente, que tinha invadido a casa dela, que tinha ameaçado se matar pra ficar com ela, e ela tinha dito até que chamou a polícia uma vez contra esse cara. Ela dizia que tinha bloqueado ele de tudo, mas que ainda assim ele tentava contato com ela depois de anos, e que até tinha perseguido ela até a casa dela uma vez, e é aí que em um momento, quando eles dois estavam juntos, ela estava usando o celular do lado dele, e uma notificação do Facebook aparece na tela. E era uma mensagem desse mesmo ex que ela tinha falado. E aparentemente era uma mensagem respondendo ela. E aqui o Cellbit até diz que nunca viu ninguém tirar uma notificação tão rápido da tela igual ela fez naquele momento. Foi naquele dia que o Cellbit descobriu que não só aquele ex dela não estava bloqueado, como também eles estavam conversando sobre possivelmente voltar com o relacionamento deles. Sendo todas essas mensagens enviadas na mesma semana, enquanto ela namorava com o Cellbit. Logo depois, o Cellbit chegou e confrontou ela por estar traindo ele. E foi aí que ele mandou ela sair do apartamento dele e ir pra casa dela. A reação dela foi simplesmente começar a gritar, chorar, empurrar o Cellbit, até que ela deu um tapa na cara dele e ela mesma se trancou dentro do banheiro, dizendo que não ia embora do apartamento dele. E aqui o Cellbit diz como ele era constantemente agredido no relacionamento, achando que era normal por ser o primeiro relacionamento dele, pensando que todos os namorados batiam nos namorados, então ele acabava não considerando aquilo como uma agressão de verdade, por mais que aquilo machucasse ele. E ele ressalta que mesmo acontecendo tudo isso, ele nunca revidou, nunca nem tocou um dedo nela. Seguindo com o problema, ele bateu na porta do banheiro falando que era para ela sair da casa dele e ela tinha se recusado. O Cellbit viu isso e falou que ia deixar as coisas dela do lado de fora do apartamento, e quando ela decidisse sair, ela que fosse lá buscar. Então, o Cellbit colocou a mochila dela na garagem do prédio. Já no relato que a Sassá conta, isso se transforma em algo completamente diferente, que além de ser mentira, é uma distorção muito longe do que aconteceu na realidade. Depois disso, eles ficaram separados por alguns meses, apesar de ainda manterem contato e se verem algumas vezes. Ela tinha inventado algumas desculpas diferentes, dizendo que não era exatamente aquilo que ela queria dar a entender, que só tava falando aquilo pro cara não fazer nada com o Cellbit, e o Cellbit disse que ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas da maneira convincente. Logo depois disso, eles ainda assim voltaram a namorar, mas é lógico que mentalmente o Cellbit estava completamente destruído. Conforme o tempo foi passando, o relacionamento dele só ia piorando, com ela o tempo todo se pegando em pequenas mentiras que fazia compulsivamente,
e ele acabava percebendo que sempre mudava algumas coisas na história que ela contava. Ela disse que alguns outros streamers davam em cima dela em eventos só pra ver a reação do Cellbit, e ele disse que teve uma situação específica que ela flertou tanto com outro influenciador que ele chegou até tentar beijar ela na frente dele. O que quando o Cellbit chegou lá e perguntou pra ele o que estava acontecendo, ele falou que ela deu a entender que o relacionamento deles dois era aberto. Meter uma dessa é uma falta de respeito absurda, ainda mais depois de ter dado um tempo justamente por causa que ela tinha surtado. Além disso daí, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos, muitas vezes em público por coisas bobas, que nem uma vez que ela ficou com raiva em um restaurante que eles estavam com os amigos dele, por causa que o Cellbit colocou ketchup no canto do prato de batata frita sem pedir permissão pra ela. Ela simplesmente viu isso, surtou, pegou um Uber e foi embora. Ou até mesmo ela criava situações pra chantagear ele, tipo esconder o caderno que ele usava pra trabalhar e se recusar a devolver até que ele fizesse o que ela queria. Bom, o Cellbit também cita nesse texto que houve uma outra situação que ela disse que ele abandonou ela, sendo que na real o Cellbit não achou ela na festa e decidiu voltar pra casa achando que ela já tinha voltado. E aí uma hora depois um amigo dela deixou ela no apartamento dele e disse que na verdade ela tava no andar de cima da festa, que era um lugar fechado, conversando com um amigo dela, e nem sequer era uma área da festa, então ele nem iria pensar em procurar lá. Ela também dizia que ele não apoiava ela, sendo que os primeiros vlogs dela foram gravados com a câmera dele, e ele até ensinou ela a editar pro canal dela. E depois disso, 2017, 2 anos de um relacionamento extremamente tóxico, o Cellbit decidiu terminar com ela. Onde mesmo depois que eles terminaram o relacionamento, ela continuava com esse comportamento mitomaníaco e manipulador. Já que assim que eles terminaram, no mesmo mês ela já engatou com outro influenciador com quem ela já conversava há um tempo. Em 2018, enquanto ela ainda namorava com esse outro cara, ela conversava com o Cellbit escondida e falava que ainda amava ele, inclusive tendo diversas conversas sobre o relacionamento deles dois, onde eles pedem desculpas um pro outro, o que se torna engraçado saber disso, já que um ano depois, em 2019, ela vai lá e fala publicamente ao vivo que eles nunca tinham se resolvido, e faz dar a entender que o cara era o vilão da história, enquanto pra ele, na última conversa que eles tiveram, ela dava a entender que tava tudo bem. Além disso, ela fez umas outras coisas muito paia, tentando transformar ainda mais o cara em um monstro, expondo coisas pessoais que o Cellbit pediu que nunca fossem faladas pra internet, justamente por serem coisas pessoais e não querer fazer com que a internet transformasse a vida pessoal dele num circo. Fora que se é algo pessoal de alguém, o certo seria você nunca nem tocar no assunto publicamente. Aí ela vai lá e faz o completo oposto, expõe uma situação traumática pessoal de um ex-namorado publicamente só pra fortalecer ainda mais a narrativa a favor dela. Fora que ela mesma implicava direto com o cara sobre ele ser assexual, sendo pauta pra ela até depois que eles já tinham terminado. E aí sobre o que aconteceu recentemente, ela chegou e acusou o cara sobre ser agressor sexual, sendo que ele nem curtia fazer essa parada, ele não sentia interesse ou vontade em fazer. Enquanto ela ficava falando pro cara tomar remédio, tratar disso daí, eles tinham relações constantes e sempre que ela queria. Era sempre ela quem começava com essa parada. Constantemente fazia piadas em relações a isso com ele. Fora uma outra coisa muito pior que aconteceu com ele, que deixa a situação ainda mais complicada pra ela ter acusado ele de ter feito isso. Enfim, eu não vou ficar falando muito sobre isso também, afinal o texto inteiro tá lá no Twitter dele, pra quem quiser ler. E no mais eu acho que é só, eu tentei resumir o texto do Cellbit ao máximo que deu pra não surgir muitas dúvidas, porém pra não ficar tão confuso ainda assim, dá pra fazer uma ligação cronologicamente de uma coisa com a outra pra ficar menos confuso ainda. Ou seja, na real o que aconteceu foi que em um evento em 2015 eles se conheceram, lá no dia 3 de maio, trocaram mensagens e começaram a conversar. 10 dias depois, o Cellbit foi visitar ela na cidade dela, e foi aí que ela traiu o namorado dela da época com o Cellbit. Ela terminou com esse namorado, que a situação entre eles já não estava muito boa, e em algumas semanas depois começou a namorar de verdade com o Cellbit, onde no meio desse relacionamento aconteceu diversos desentendimentos da parte dele com ela fazendo chantagem emocional com o Cellbit, dando a entender que qualquer outra pessoa que aparecesse depois dela era só por fama e visibilidade do cara, e esses problemas permaneceram acontecendo até 2017, uma margem muito grande para falar que ela não teve tempo para resolver tudo isso. Chegando em 2017, aconteceu o término, eles tinham contato um do outro. Em 2018, ela falou que ainda amava ele, enquanto namorava outra pessoa já. E então, no último contato deles, onde transpareceu tudo estar numa boa, ela vai lá, bloqueia o cara, e em 2019 começa a fazer lives falando que o cara era um monstro abusivo que sempre maltratou ela. Coisa que ela também fez em 2021, quando ela voltou pra falar a respeito disso. Provavelmente também falou em 2022, só que eu não tô lembrado. Falou sobre em 2023 e agora em 2024. E pelo que o próprio Cellbit disse, toda vez que acontece algo de relevante na vida dele, onde ele é indicado pra alguma coisa ou tem algum marco importante
importante pra vida dele, ela sempre aparece pra dizer alguma coisa. E vendo desse jeito, realmente, ela apareceu quando o Cellbit anunciou o jogo dele, apareceu quando o cara se envolveu em um problema complicado, apareceu de novo, e agora também, com uma justificativa diferente pra dizer que não deixam ela em paz. O que, sinceramente, jogar essa narrativa agora, sendo que você é a única pessoa que permanece deixando essa narrativa viva, é simplesmente cômico de se ouvir. A Sasá pensou que o Cellbit nem iria dar atenção, que nem ele fez das outras vezes, onde ele sempre ficou quieto e queria que essa narrativa falsa fosse encerrada de vez. Só que ela sempre usou disso pra falar o que quisesse, já que ele nunca se pronunciava. O que agora que isso aconteceu, deve estar sendo preocupante pra ela finalmente ser respondida depois de todo esse tempo. Eu não vou negar que o cara teve uma paciência infinita em ter esperado todos esses anos pra finalmente dar uma resposta. Tanto de coisa que o Cellbit deve ter aguentado não é brincadeira. O estresse, a raiva, a tristeza, a ansiedade, o pânico, a paranoia, tudo isso sendo aguentado em silêncio enquanto a outra pessoa que faz parte desse problema usou disso tudo como porto seguro pra falar o que quisesse. A Sasá teve muito tempo pra repensar no que fez quando o relacionamento deles acabou lá em 2017. Só que a partir de um certo ponto, ela percebeu que se entrasse como vítima dessa situação, ela ganharia muito mais engajamento e mais visualização em cima disso. Mas bom, isso tudo é consequência desse seu pensamento. De ao invés de deixar as coisas ficarem em paz, ficou revivendo a situação inteira durante anos. O que, sinceramente, é até um pouco irônico dizer isso justamente da pessoa que disse que queria paz no meio disso tudo.